O móvel parte do repouso e descreve uma trajetória retilínea durante um intervalo de tempo de 50 segundos com a aceleração indicada no gráfico a seguir. Letra A. Faça um gráfico da velocidade do móvel no intervalo de 0 até 50 segundos. E letra B. Calcule a distância percorrida pelo móvel nesse intervalo. A primeira coisa que devemos observar quando vemos um gráfico é o que está no eixo vertical e o que está no eixo horizontal. Vemos nesse gráfico que a aceleração em metros por segundo ao quadrado é a função indicada no eixo vertical, enquanto no eixo horizontal temos a variável t, tempo, dada em segundos. Começando então, a letra A, temos um movimento uniformemente variado. Podemos garantir isso porque vemos no gráfico que a aceleração é constante, seja no intervalo de 0 a 20 segundos, seja no intervalo de 20 a 50 segundos. Toda vez que a aceleração for constante e diferente de zero, o movimento é denominado uniformemente variado. Ele ainda é um movimento que tem a sua velocidade inicial nula. Note que ele parte do repouso, portanto, V0 igual a zero. A função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado é essa aqui, v de t igual a v0 mais a vezes t. É uma função do primeiro grau. Note que a variável t tem como maior expoente o número 1 e, portanto, o gráfico será uma reta. Reta com coeficiente angular sendo a aceleração e o coeficiente linear valendo v0. Ela é como aquela função do primeiro grau que estudamos na matemática, que é a linguagem da física, como sendo f de x igual a ax mais b. O ax estaria aqui, mais o b. Dito isto, vamos agora marcar aqui o valor v0 igual a zero, uma vez que o móvel sai do repouso, e vamos fazer agora o gráfico, né? No eixo vertical, velocidade em metros por segundo, e no eixo horizontal, t em segundos. É justamente o que ele pede. Faça um gráfico da velocidade do móvel no intervalo de tempo de 0 até 50 segundos. Note que teremos dois intervalos com duas funções diferentes, uma para cada intervalo, a primeira de 0 a 20 segundos e a segunda de 20 segundos a 50 segundos. Fazendo então a primeira função, temos v1 de t, como v0 é igual a zero, temos apenas a vezes t. Como o a no primeiro trecho vale 2 metros por segundo ao quadrado, temos aqui no lugar de a o número 2, v1 de t igual a 2 vezes t. v1 de 20 valerá 40. Note que, substituindo o valor 20 aqui, né, no valor de t, calcularemos o valor da velocidade do trecho v1 no instante t igual a 20, e ele vale 2 vezes 20, portanto 40. Marcamos esse ponto aqui, t igual a 20, v igual a 40, o ponto é esse. E já sabemos que essa reta passa também pelo ponto 0, 0. Note que se t igual a 0, v de 0 vai valer 2 vezes 0, que é 0. Então, o ponto 0, 0 sendo esse, o ponto 20, 40 sendo esse, e já sabemos se tratar de uma reta. Uma vez que estamos com uma função do primeiro grau, basta ligar os pontos. Dois pontos definem uma reta, seja algebricamente, seja geometricamente, como é o caso aqui. Agora vamos para o segundo trecho. O segundo trecho é o trecho de 20 segundos até 50 segundos. Note que esse segundo trecho ele terá como velocidade inicial a velocidade final do primeiro trecho. Então, v1 de 20 será o v0 para o trecho 2, mais a aceleração vezes o tempo. Note que a aceleração no trecho 2 é essa indicada aqui no gráfico, menos 1 metro por segundo ao quadrado. Temos então aqui o a, menos 1, vezes o tempo. Note que o tempo aqui tem que ser sempre subtraído de 20, uma vez que esse trecho não começa no instante t igual a 0, e sim no instante t igual a 20. Temos, portanto, t menos 20 aqui, observando que aos 50 segundos, para esse movimento com aceleração de menos 1 metro por segundo ao quadrado, não se passaram 50 segundos, passaram-se 30 segundos, que é 50 menos 20. Por isso, t menos 20 aqui. Podemos, então, agora, substituindo o valor de v1 de 20, que vale 40, como já calculamos aqui, menos t menos 20. Podemos, então, dizer que v2 de 50, substituindo 50 aqui no valor de t, 50 menos 20 igual a 30, e 40 menos 30 igual a 10. Portanto, v2 de 50 igual a 10. Temos agora uma reta com inclinação negativa, uma vez que a aceleração é negativa, e passando por esse ponto, 20, 40, e pelo ponto 50,
10, que é esse que vamos marcar aqui agora. Sabendo que é uma reta e sabendo os dois pontos por onde ela passa, podemos ligá-los e temos o gráfico solicitado na letra A. Encerrada a letra A. Já a letra B pede que a gente calcule a distância percorrida pelo móvel nesse intervalo. Vamos fazer aqui uma discussão rápida e conceitual sobre a ideia de se obter a distância num gráfico V contra T a partir da área do gráfico, onde a área do gráfico é definida como sendo a área entre o gráfico e o eixo horizontal. No caso desse problema, calcularíamos a área desse triângulo retângulo e desse trapézio. Note que está aqui a base menor do trapézio, aqui a base maior e aqui a altura. Vamos antes, porém, discutir o porquê que é válido dizer que a distância é igual à área do gráfico V contra T. Note que se tivéssemos um movimento uniforme, não é o caso aqui, o gráfico inclusive é de A contra T e é move, como já informamos. Mas se tivéssemos um gráfico V contra T de um movimento uniforme, teríamos uma reta como essa aqui, horizontal, num dado intervalo de tempo. Note que sabemos que no movimento uniforme, distância é igual a velocidade vezes tempo, de modo que teríamos aqui um produto de velocidade sendo a altura e a base sendo o tempo, base vezes altura, sendo, portanto, a área desse gráfico. E está dando a distância, como podemos observar aqui. Esse resultado vale, em geral, para qualquer gráfico V contra T. A distância ela é numericamente igual à área do gráfico, como já definimos aqui. Esse numericamente igual significa que, primeiramente, a unidade de área é dada, por exemplo, em metro quadrado, enquanto a unidade de distância seria dada em metro. Outra observação é que esse conceito aqui de área não é o da geometria, exatamente igual ao da geometria plana, onde estudamos que a área é uma quantidade essencialmente positiva. Essa área aqui, obtida a partir do gráfico, poderia ser negativa. Bastaria para isso que, por exemplo, esse gráfico continuasse aqui e entrasse nessa região negativa, formando alguma figura aqui. Teríamos uma área negativa. Não foi o caso desse problema, de modo que não temos que nos preocupar com isso agora, mas fica o comentário de que a distância ela é numericamente igual à área num gráfico V contra T. Esse resultado também pode ser generalizado para outras grandezas que sejam dadas pelo produto de outras grandezas. Por exemplo, a variação de velocidade é igual à aceleração vezes tempo. Desse modo, dado um gráfico A contra T, como esse aqui, a área desse gráfico fornece a variação de velocidade. Aqui, inclusive, teríamos esse exemplo de uma área negativa no sentido que comentamos já aqui. Muito bem, podemos então, para este problema específico agora, aplicar este resultado geral que acabamos de discutir, usando como exemplo simples o do movimento uniforme. Podemos agora fazer o cálculo da primeira área, que seria desse triângulo retângulo, base vezes altura sobre 2, substituindo os valores, base 20, altura 40, 20 vezes 40, 800, sobre 2, 400 metros. Note que estamos falando em área, mas estamos colocando a unidade em metro, como já comentamos aqui, numericamente igual apenas. Já a área 2, que é a área desse trapézio, marcada em azul, será dada pela semissoma das bases multiplicada pela altura. As bases são base menor valendo 10 e a base maior valendo 40. Substituindo então os valores, 40 mais 10, 50, sobre 2, 25, 25 vezes 30, 750. A 2, então, igual a 750 metros, e desse modo podemos obter D como sendo a soma de A1 com A2, o que dá 1.150 metros. Encerrada a questão.